Saúdo-lhes com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, meus queridos irmãos, o tema do nosso estudo do canal de hoje é um tema delicado. Vamos falar um pouco sobre a eutanásia, que consiste quando uma pessoa está enferma, em estado terminal e desenganada pela medicina, opta então por uma morte assistida através de um profissional de saúde, onde tal então através de medicamentos abrevia sua vida e assim também o seu sofrimento. Mesmo em países em que a eutanásia ela é liberada pela lei, esta prática sempre apresenta uma grande polêmica e é um assunto muito controverso, pois apresenta seus prós e seus contras. Sendo então a eutanásia um conceito onde o próprio paciente ele opta pela interrupção de sua vida, muitos creem de que tal se assemelha apenas a um suicídio assistido. Porém, no conceito de morte assistida ou suicídio assistido, a criação dos meios para tal fim é criada diretamente pelo próprio paciente, onde então a terceira pessoa apenas o auxilia e não cria os meios para execução de tal ato. Já na eutanásia, o paciente apenas faz a opção pela interrupção da sua vida. Já a criação dos meios para que tal opção seja executada é totalmente feita e assistida pelo médico. Muitos então levantam o questionamento se de fato a eutanásia ela é a única opção sensata para uma pessoa que se encontra em seu estado terminal de enfermidade e como meio então de abreviar o seu grande sofrimento. Situação então na qual não somente ela está em grande sofrimento, mas também seus familiares e amigos. E nesses países, então, a comunidade cristã sempre lutou, sempre levantou a bandeira contra a abreviação da vida humana. Seria, então, a eutanásia, esta prática, um ato pecaminoso perante Deus? Este é um tema nada fácil de se opinar. Porém, as Escrituras Sagradas nos dão princípios que podem nos ajudar num direcionamento de como melhor agirmos numa situação tão delicada como esta, nos dando então total clareza de que Deus não se agrada de que a vida, a sua maior criação, seja então interrompida por nós, independente dos fatos. E sendo a vida a maior criação de Deus, a sua maior obra, não cabe a nós decidirmos quando a findar. Pois até mesmo o profeta Elias, em situação de grande angústia e temor, pediu a Deus a sua morte. Vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 19, do versos 3 ao 4, que diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Elias foi um grandioso homem de Deus, muito usado pelo Espírito Santo, mas nós vemos nesta passagem que em algum momento de sua vida, de grande aflição, de grande angústia, de grande desespero, ele então implorou a Deus pela sua morte. Mas nós não vemos Elias tirando a sua própria vida, pois então ele sabia que tal ato não seria do agrado de Deus. Então ele preferiu pedir a morte ao Criador da vida. Lendo então tal passagem, é difícil entendermos como um grande homem, com um grande relacionamento íntimo com Deus, chegou a tal situação. Então Elias, nesse cenário, estava angustiado, temeroso pela sua vida, fugindo da terrível Jezabel, onde ele se refugia no deserto então, e não vendo saída, pede a morte para Deus. Mas ele preferiu entregar a sua angústia e até mesmo a interrupção da sua vida nas mãos de Deus, do que a ele mesmo caber
a decisão para tal ato. Então, pelo fato de Elias ser um homem achegado de Deus, obediente aos seus santos mandamentos, o seu pedido, então, não foi atendido. Deus o deu grande livramento. Vamos ver, então, qual foi a providência após o clamor de Elias. Leia comigo 1 Reis, capítulo 19, do verso 5 ao 7, que diz: Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então a fé de Elias e a sua obediência a Deus o proporcionou um final feliz. Ele venceu em vida e foi arrebatado aos céus. Porém, seus inimigos tiveram um final trágico. Mesmo com suas falhas, a obediência de Elias o tornou agradável aos olhos de Deus. Então, meus queridos irmãos, assim como Deus amou Elias, Ele ama você também. O amor de Deus é tão grandioso que a nossa mente carnal ela não consegue compreender. Deus então não quer que você desista dos seus sonhos, desista da sua vida, e sim, através da fé e da obediência aos seus mandamentos, se refugie nele. Mas Elias não foi o primeiro e nem o último a experimentar esse estado de fraqueza mediante a tal angústia. Diariamente, todos nós usufruímos da grande misericórdia de Deus e por muitas vezes testemunhamos obras maravilhosas, mas de fato, quando a grande tribulação bate à nossa porta, pela nossa fraqueza humana, nós tendemos a duvidar do infalível poder de Deus para nos dar livramento, seja qualquer tipo de situação. E cabe a Ele decretar o dia de nossa partida desta terra, e não a nós. Então, que os exemplos de Elias e os livramentos de Deus possam nos servir de exemplo para que nós, mesmo em grande angústia, em grandes aflições e também em grande fraqueza, possamos primeiramente clamarmos a Ele e confiarmos na providência de Deus. Temos também na Bíblia o exemplo do rei Davi, que foi perseguido de morte pelo rei Saul e que muitas vezes se viu sem saída, face a face com a morte. E Deus sempre o deu grande livramento. Este breve estudo não tem intenção de banalizar e muito menos de lançar críticas sobre o desespero de uma pessoa que se encontra em uma situação tão delicada, e sim reforçar a nossa fé em um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, terras e mares e toda a vida que nela há, e de que não há situação desenganada pelo homem e pela medicina da terra de que Deus não possa reverter e que na última hora Ele possa renovar a nossa vida. Não podemos nos esquecer de testemunhos de irmãos que estavam em seus últimos instantes de vidas e Deus reverteu a situação deles e até hoje gozam de plena vida e saúde. Eu, inclusive, sou testemunha de mais de um caso desses. Agradeço a sua atenção, a sua participação. E se você está passando por alguma situação semelhante, eu me despeço de você, querido irmão, querida irmã, com esta passagem bíblica, com esta promessa de Deus.